Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai-te ao sacerdote e a fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém. Mateus, um dos evangelhos, foi escrito principalmente para os judeus. E o objetivo principal de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias que haveria de vir. Então, tudo que Mateus escreveu tinha esse propósito, voltado para os judeus, mostrar para eles que Jesus era de fato o Messias. Se a gente prestar atenção em como o Evangelho de Mateus foi escrito, a gente vai ver que Mateus não se preocupou tanto com a cronologia dos fatos, mas principalmente com a temática. Então, tudo que ele escreveu, a maneira como ele colocou no seu Evangelho, tinha como objetivo mostrar, de fato, que Jesus era o Messias que havia sido prometido, aquele que vinha da raiz de Davi. Tanto que ele começa o seu evangelho com as genealogias de Jesus, para mostrar que Jesus de fato vinha da descendência de Davi. E o primeiro milagre que Mateus relata aqui acontece justamente após o Sermão da Montanha, quando Jesus entrega o seu primeiro sermão, o sermão onde ele estabelece os princípios do reino, ele estabelece quais seriam as bases do seu reino, né? Ele mostra, ele dá os seus ensinamentos, e no final do seu discurso, do seu sermão, as pessoas ficaram impactadas, porque viram que ninguém tinha tanta autoridade como Jesus. O texto diz que as pessoas ficaram impactadas porque ninguém falava com a autoridade que Jesus falou o seu sermão. E quando ele desce então do monte, ele se depara com esse leproso. Mateus, então, termina a parte em que mostra o ensinamento de Jesus, para começar a parte prática do ministério de Jesus. E esse primeiro milagre de Jesus, ele é muito significativo, porque havia um consenso entre os escribas e os fariseus, de que um dos milagres que o Messias faria, para demonstrar que ele de fato era o Messias, era a cura de um leproso. Então, não é à toa que Mateus mostra e relata esse milagre como o primeiro milagre de Jesus no seu evangelho. E nesse texto a gente vê algumas coisas muito importantes. A primeira que eu quero mostrar para você é que em todas as vezes que a gente vê a lepra sendo relatada na Bíblia, a gente não vê a palavra cura associada à lepra. As pessoas não diziam, ele foi curado de lepra, mas ele fora limpo de lepra. Isso você vê desde o Velho Testamento, e em todos os eventos em que a lepra acontecia, e que alguém era tocado por Jesus, ou que era demonstrado que ele havia sido curado, na verdade, a palavra que eles usam é que aquela pessoa havia sido purificada da lepra. A lepra era uma doença muito terrível, talvez a doença mais temida naquela época, porque embora ela fosse uma doença que tocasse a pele das pessoas, né, era uma doença que era progressiva, era como se a pessoa fosse morrendo aos poucos, não havia cura, não existia tratamento para a lepra, e era uma doença que iria debilitando a pessoa aos poucos. A pessoa começava a perder a sensibilidade nos seus membros, nas extremidades, e por causa disso, porque não sentia dor, não sentia, por exemplo, alguma coisa quente, ela se queimava, ela batia as suas extremidades, e a sua carne começava a se deteriorar a ponto de começar a cair, a perder os seus membros, o seu nariz começava a ser comido, a cartilagem do nariz, das orelhas, então a pessoa ia definhando, ia sendo transformada. E não tinha cura. E imediatamente após ela ser identificada com essa doença, ela era colocada em reclusão.
em quarentena. Ela não podia se relacionar mais com as pessoas. Então, o que acontecia? Além da debilidade física que aquela pessoa passava, né, ela começava a perder os seus membros, começava a sentir dores, ela também era separada das pessoas. Existia, então, uma consequência emocional para aquela pessoa. E eu quero mostrar para vocês hoje que, muitas vezes, a lepra é uma maneira da Bíblia mostrar para a gente as consequências do pecado. E eu queria mostrar para vocês, então, algumas coisas em que a lepra se parece com o pecado e como Jesus tratou aquele leproso. A primeira coisa que a lepra faz, e ela se compara ao pecado, é que a lepra era uma doença que atingia as pessoas progressivamente. Ela começava com uma pequena erupção na pele, e aquilo ia se espalhando, ia se aprofundando, né, ia tomando todo o seu corpo. Assim como o pecado na nossa vida também começa, às vezes, com uma pequena atitude. Na semana passada nós falamos sobre o momento em que Davi é confrontado por Natã com relação ao seu pecado com Batseba. E a gente vê na trajetória de Davi naquele episódio que o seu pecado começou no momento em que ele olha e deseja a mulher de alguém. Quando ele faz isso, ele chama aquela mulher para dentro da sua casa, adultera com ela, e depois, por causa do adultério, ele tem que tomar uma atitude para esconder o seu adultério. E por causa disso, ele parte para o assassinato do marido daquela mulher. Então, assim como a lepra, que começa a andar em estágios, em pequenos passos, que vai tomando conta da pessoa, assim o pecado faz com a gente também. Se a gente não trata o pecado, ele começa a avançar na nossa vida. Uma pequena atitude, como foi Davi, de desejar uma mulher, levou ele a cometer adultério, que depois levou ele a um assassinato. E na nossa vida não é diferente. O pecado vai começar a tomar conta da nossa vida em pequenas atitudes, pequenas brechas que a gente abre na nossa vida, pequenas atitudes que às vezes para as pessoas podem parecer como bobagem, vão contaminando a nossa vida e vão nos levando cada vez mais para longe do Senhor. E cada vez mais a pecados cada vez mais graves. Talvez alguém possa dizer que simplesmente olhar um site pornográfico não é nada demais. Mas essa atitude começa a corroer o nosso coração. Talvez contar uma pequena mentirinha, uma mentira branca, como as pessoas falam, talvez possa parecer uma bobagem. Só de simplesmente falar que, diga lá que eu não estou. Né? Mas isso é uma porta para que o pecado comece a progredir na nossa vida e alcançar outras áreas da nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado com as pequenas atitudes da nossa vida, para que elas não venham a contaminar o nosso coração e nos levar a sermos completamente tomados pelo pecado. Se a gente olhar o texto paralelo desse evento, que está lá em Marcos capítulo 1, ou melhor, em Lucas, capítulo 5, que também é um evento paralelo, né? É a narrativa de Lucas. Lucas, inclusive, era um médico, e ele dá um detalhe interessante. Se a gente ler lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aqui, Lucas acrescenta um pequeno detalhe, diz que ele já estava coberto de lepra. Ou seja, a sua doença já estava completamente desenvolvida naquele homem. Ele era um homem num estágio avançado de lepra. E isso quer dizer o seguinte, que a lepra foi contaminando aquele homem. Assim como o pecado pode contaminar o nosso coração e começar a tomar a nossa vida e alcançar as diversas áreas da nossa vida. Talvez a gente tenha alguma dificuldade, tentação com uma área da nossa vida, mas se a gente não tomar cuidado com essa área, o pecado começa a dominar outras áreas da nossa vida e vai nos levando cada vez mais profundo no laço do pecado. Então, a lepra é, como o pecado, uma doença progressiva. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebe a progressão que o pecado ocupa na nossa vida? Se a tentação em si não é um pecado, mas se a gente cede à tentação, a gente gera o pecado. E o pecado, frutificando, gera a morte na nossa vida. Então, nós precisamos nos precaver, não permitir que o pecado continue andando na nossa vida. A gente não pode aceitar que o pecado nos domine. Imediatamente, quando o pecado acontece na nossa vida, nós precisamos confessar os nossos pecados e permitir que o sangue de Jesus nos purifique de toda iniquidade. A segunda característica da lepra, que se compara ao pecado, é que a lepra também, assim como o pecado, nos torna insensíveis. A lepra tornava insensíveis os membros mais externos, fazendo com que a pessoa não percebesse que ela podia se machucar, por exemplo. Da mesma forma, quando a gente não combate o pecado, quando a gente não resiste ao pecado, ele vai nos tornando insensíveis à voz do Senhor. Cada vez mais difícil da gente perceber que estamos desagradando a Deus. Aquele sentimento de culpa, aquela sensação de que nós estamos desagradando o Espírito de Deus, vai ficando cada vez mais difícil da gente perceber. A gente vai perdendo a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando pela primeira vez nós caímos num pecado, imediatamente o Espírito Santo fala com a gente e nos convence de que nós pecamos e que precisamos nos arrepender e voltar para o Senhor. Mas se nós insistimos naquele pecado, naquele tipo de atitude, a gente vai ficando cada vez mais acostumado com ele, fazendo com que a nossa vida e o nosso coração se torne mais duro, cheio de escamas, como a própria a lepra faz com a pele das pessoas. Ela vai criando feridas que vão se tornando insensíveis às coisas que acontecem com ela. Da mesma forma, se a gente não trata o nosso pecado, permite que o pecado permaneça, que se a gente não se arrepende, não volta para o Senhor, ele vai tirando a sensibilidade da gente. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É como se a nossa mente ficasse cauterizada. Quando um animal é marcado, né, com ferro quente para ser identificado, aquela região onde ele foi queimado perde a sua sensibilidade. E a palavra de Deus está dizendo que a nossa mente pode passar pelo mesmo processo, de se tornar cauterizada. Ou seja, ela não percebe mais, ela não sente mais a dor do pecado, não se sente mais acusada pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Deus não tem mais acesso àquela área da nossa vida que nos levaria ao arrependimento. Então, da mesma forma que a lepra desensibilizava as pessoas, o pecado também nos desensibiliza. Mas para tudo isso existe o antídoto, que é o sangue de Jesus na nossa vida. Uma terceira característica da lepra, e que se compara ao pecado, é que ela traz isolamento. Isso é muito, muito comum. Quando alguém começa a se deixar levar por um pecado, o que acontece com essa pessoa? Talvez por causa da vergonha, ou talvez por causa de começar a andar com pessoas que cometem aquele pecado, essa pessoa se isola dos demais. E uma coisa importante, gente, é que você, cada um de nós, é uma média das pessoas com quem você anda. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que anda com pessoas otimistas, que acreditam que Deus vai te abençoar, é uma pessoa de fé. Uma pessoa que vive reclamando e anda com pessoas que vivem reclamando, vai aguçar ainda mais esse tipo de característica na sua vida. Se você quer ter uma vida santa, se você quer ter uma vida de fé, você precisa andar com pessoas que creiam no Senhor, que creiam nas promessas do Senhor. Você precisa se distanciar daquelas pessoas que vivem num caminho que não agrada o Senhor, que vivem pecando. Existem ambientes que você só deve ir se você for com a intenção de transformar aquele lugar. Mas se você não é capaz de se resguardar daquilo que está acontecendo naquele lugar, não vá até ali. Mantenha a distância. Ande com pessoas que possam fortalecer a sua fé. Quando uma pessoa era identificada com lepra, ela era isolada, ela ficava em quarentena, separada das pessoas sãs, para que ela não contaminasse os demais. E por causa disso, ela começava a andar só com leproso.
Que esperança tem um leproso, gente? Nenhuma. O pecado nos leva a viver sem esperança. Nos leva a viver sem o sentimento de possibilidade de sermos resgatados. A gente se acostuma com o pecado, se acostuma com a sujeira, se acostuma com o fedor que existe quando a gente anda com pessoas leprosas. Aliás, a lepra era marcada por isso, por pessoas com roupas sujas, rasgadas, que cheiravam mal por causa das suas feridas. E da mesma forma, o pecado faz isso com a gente. Não no nível físico, mas a gente percebe, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir incomodado por ficar junto com pessoas que estão dessa mesma maneira. E por causa disso, elas ficavam isoladas. O pecado nos leva ao isolamento, nos leva a nos afastar. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o Senhor e as nossas vidas. Diz lá em Isaías 59, versículos 2 e 3, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. É o nosso pecado que nos afasta do Senhor. Deus está com os braços e as mãos estendidas para nos abençoar, mas por causa do nosso pecado, nós nos separamos e estamos afastados do Senhor. Uma outra característica da lepra, que se compara ao pecado, é que ela é absolutamente incurável e fatal, a menos que Deus faça um milagre na nossa vida. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A única alternativa para o pecado é o sangue de Jesus na nossa vida, é a graça de Jesus. Assim como a lepra só poderia ser curada pelo Senhor, assim, o nosso pecado só pode ser afastado de nós por causa do nosso Senhor Jesus. Não existe alternativa para a cura da lepra, assim como não existe alternativa para a cura do pecado. Existe um episódio lá em 2 Reis, capítulo 5, sobre Amã, que era um general sírio, que estava coberto de lepra. E uma das pessoas que trabalhavam com ele, que era uma pessoa cativa de Israel, falou assim: se você for lá para Israel, para o profeta de Deus, ele vai te curar. E ele pega cartas com o seu chefe e vai até o rei de Israel. E o rei de Israel fica preocupado, porque ele fala assim: por acaso eu sou Deus para curar alguém de lepra? Eles sabiam que somente o Senhor Deus poderia curar alguém daquela enfermidade, purificar alguém daquela enfermidade. Por isso que Jesus é aquele que faz a diferença na vida daquele homem. E eu quero mostrar para vocês agora como o encontro desse homem com Jesus foi tão tremendo. A primeira coisa que a gente vê é que aquele homem se aproxima de Jesus, e para fazer isso, muito provavelmente ele teve que ficar gritando que ele era impuro, 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 para as pessoas poderem se desviar dele. Mas o texto diz que Jesus, estendendo a sua mão, toca naquele homem. Para que Jesus pudesse tocar aquele homem, simplesmente estendendo a sua mão, ele tinha que estar bem perto daquele homem, está certo? E ninguém ficava perto de um leproso por medo de se contaminar. Mas Jesus era tão poderoso que aquele que era absolutamente puro, ao invés de se tornar impuro ao tocar alguém impuro, transformava a impureza em santidade. No momento em que o Senhor tocou naquele homem, ele foi absolutamente curado. Assim como a gente viu no Salmo 51, que Davi fala: Senhor, se o Senhor me lavar, eu serei mais alvo do que a neve. O ato de Jesus na vida daquele homem transformou ele completamente e absolutamente, tornando ele absolutamente limpo e puro. Sabe, quando aquele homem se achega diante de Jesus, ele se dobra. Ele adora Jesus. Ele reconhece que Jesus era aquele que poderia curá-lo.
Ele, de certa forma, sabia que Jesus era o Messias, porque ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Na cabeça daquele leproso não havia dúvidas do poder de Jesus para curar. Ele cria de fato que Jesus era o Messias. A dúvida dele era: será que Jesus quer me curar? Quem sou eu para que Jesus estenda a sua mão e me toque? Eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou alguém que ninguém quer chegar perto, eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Ele pode curar, mas será que ele quer? E Jesus, num ato maravilhoso, como ele sempre faz, ele não bastava, Jesus podia ter curado aquele homem à distância, ele podia falar assim: ser curado. Mas Jesus se dá ao trabalho de tocar naquele homem e curá-lo. E quando eu vejo esse texto, eu me lembro daquele texto que diz que Deus faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquele homem queria ser curado, purificado da sua lepra. Mas ele não era só um doente físico, havia nele uma doença emocional também. Imagina alguém viver durante anos excluído da sociedade, sem alguém que lhe tocasse, sem alguém que olhasse para ele como uma pessoa. Ele era tido como alguém pária da sociedade, alguém que poderia contaminar as pessoas. Ninguém queria chegar perto daquele homem. Então, a sua doença não era só física, era emocional também. Mas Jesus, porque sabia disso, para curá-lo completamente, o que ele faz? Ele vai lá e toca naquele homem. Toca naquele homem. O que era proibido, porque ele era um homem puro. Mas Jesus, porque sabia que ele seria curado, sabia que ele não seria contaminado pela sua impureza, mas que a sua santidade e a sua pureza iriam alcançar aquele homem e transformá-lo completamente. Quando a gente se aproxima de Jesus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que precisamos do Senhor, como aquele homem fez, Jesus tem prazer em nos tocar e nos curar. Assim como Jesus disse: eu quero que você seja limpo. Seja limpo então. Jesus quer fazer isso conosco hoje. O Senhor pode tocar a nossa vida hoje e nos purificar de toda injustiça. Interessante também que a palavra que Jesus usa, que Mateus usa para dizer que Jesus purificou aquele homem, é a mesma que está lá em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra purificar de lá, de 1 João, é a mesma que Jesus usa para falar que aquele homem, fica limpo, seja purificado. E aqui, Jesus está falando o seguinte: olha, eu estou trocando a sua condição de doente, de leproso, para alguém que é renovado e puro. Mas isso também tem a ver com os nossos pecados. Jesus também é aquele que nos purifica de todo o pecado. Talvez nós não sejamos, e com certeza não somos, leprosos físicos. Não existe lepra em nós. Aliás, a lepra hoje é uma doença que é completamente administrável. Ninguém mais morre de lepra hoje. Mas existe uma lepra espiritual que muitas vezes corrói a nossa vida e o nosso coração. E para essa lepra, a única alternativa é a gente ir até Jesus, se dobrar diante dele e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a resposta de Jesus para nós é: eu quero. Fica limpo. E Jesus faz uma obra que é completa na nossa vida. Ele nos toca, de modo que sejamos curados externamente do nosso pecado, mas também na nossa identidade. Ele nos traz para perto dele. João capítulo 10, verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É o que diz João 10, 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não quer que a gente viva isolado. O Senhor não quer que a gente viva sem sensibilidade para ouvir a voz do seu Espírito.
O Senhor não quer que o destino da nossa vida seja a morte, como é com a lepra. Mas Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. É isso que Ele faz. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus finalmente fala assim: agora que você foi curado, vá até o sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. Se a gente for lá para Levítico, capítulos 13 e 14, você vai ver que são 2 capítulos que falam essencialmente sobre como que o povo de Israel deveria tratar a lepra. Como que a lepra deveria ser identificada pelo sacerdote e como que o sacerdote, qual era a oferta que o sacerdote deveria receber daquele que foi curado de lepra. O interessante é que não existe registro nenhum de ninguém que houvera sido curado de lepra até então. Na verdade, Miriam, a irmã de Moisés, foi tocada com lepra pelo Senhor por causa da sua rebeldia, mas foi imediatamente curada. E isso aconteceu antes da lei de Moisés. Também Naamã, que é aquele general sírio que eu havia falado, foi curado, mas ele não era judeu. Então, provavelmente os fariseus que receberam esse leproso que Jesus curou, ficaram espantados de ver que alguém havia sido curado de lepra. Eles não sabiam como fazer, não sabiam como tratar, não era uma coisa corriqueira. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus fez uma cura absolutamente completa naquele homem, a ponto dele falar assim: vai para o sacerdote e mostra para ele que você foi curado e apresenta a tua oferta. Mas isso também tem a ver com uma coisa muito importante, gente. Quando a gente vê a narrativa, a gente vê que Jesus fez um discurso muito poderoso, que é o Sermão da Montanha. E esse é um discurso que as pessoas ficam encantadas de ver: olha que ensinamento bonito de Jesus, olha que palavras doces, que palavras poderosas, que ensinamento bonito. É isso que a gente precisa viver, né? Mas quando Jesus manda aquele homem ir até os fariseus para mostrar que ele havia sido curado, Jesus desencadeia algo muito tremendo, que era o fato de que alguém havia sido curado de lepra, portanto, o Messias havia chegado. A partir daquele momento, os fariseus iriam voltar até Jesus e interrogá-lo, para saber se ele era de fato o Messias. Nesse momento, o que a gente precisa entender é o seguinte, que não basta olhar para Jesus simplesmente como alguém que tem ensinamentos bonitos, uma maneira doce de falar com as pessoas, de ensinamentos bacanas, de amor, de graça, de bondade. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que dividiu a história. Não dá para a gente se relacionar com Jesus simplesmente como alguém que tem um bom discurso, que tem bons conselhos, que a gente ouve e fala: isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou seguir. No momento que aquele leproso chega diante do Sinédrio para mostrar que ele foi curado, ele desencadeia o fato de que Jesus era o Messias. E as pessoas tinham que olhar para Jesus e decidir: eu vou aceitar Jesus como Messias ou ele vai ser simplesmente um bom mestre? E nós hoje somos colocados diante dessa decisão. Como vai ser o meu relacionamento com Jesus hoje, a partir de agora? Como alguém que tem bons conselhos, que tem uma teoria muito bacana, bons ensinamentos, ou como o Senhor, o Messias, o Rei Todo-Poderoso, que era aquele que havia de vir para transformar a história da humanidade, para salvar o seu povo. Quando aquele leproso se aproxima de Jesus, ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a palavra para Senhor ali é Kyrios, é Senhor mesmo, dono do escravo, aquele diante de quem o escravo não tem opção de nada, não decide para onde ele vai, o que ele vai comer, com quem ele vai casar. Toda a sua vida está completamente debaixo da autoridade daquele Senhor. Então, o que Jesus está ensinando para a gente através desse texto é que quando a gente se aproxima do Senhor para ser tratado na nossa alma, a gente tem que se colocar diante dele como escravo, servo. Ele tem que ser o Senhor absoluto da nossa vida. E que testemunhar aquilo que ele fez na nossa vida vai desencadear na nossa vida uma decisão que a gente precisa tomar. Como eu vou me relacionar com Jesus a partir de agora? Ele vai ser simplesmente alguém que tem bons conselhos ou ele vai ser o Senhor da minha vida?
ou Ele vai determinar para onde eu vou, o que eu vou fazer, quais são os planos da minha vida, o que eu vou fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha família. Quem vai ser a prioridade da minha vida? É muito bonito a gente ver um milagre de Jesus, mas a gente precisa se lembrar quais são as consequências daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, para onde Ele está nos levando. Aquele homem foi chamado para ir até os sacerdotes e oferecer a sua oferta. Completar a obra que Jesus havia feito na sua vida, de transformação, de purificação. E o texto diz que ele iria fazer isso para testemunho daquilo que Jesus havia feito na sua vida. É como a gente viu na semana passada, quando Davi fala assim: Senhor, abre os meus lábios para que eu te louve. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou proclamar para as pessoas a tua justiça. Eu vou ser um instrumento. Uma vez que eu fui purificado do meu pecado, uma vez que eu fui transformado pelo Senhor, a minha vida agora é uma vida de testemunho. É uma vida que vai mostrar para as pessoas quem é o Senhor. Esse encontro do leproso com Jesus foi um divisor de águas na sua vida. Não só pela sua cura, mas porque a partir dali, ele passou a se relacionar com Jesus como o Senhor da sua vida. Ele voltou para a convivência da sua família, da sociedade, mas porque Jesus havia feito um milagre na sua vida. O Senhor nos chama, quando somos transformados por Ele, a sermos transformadores, a sermos pessoas que testemunham do poder de Jesus, que fazem da pessoa de Jesus de fato o Messias, que reconhecem que Ele é alguém muito mais poderoso do que a gente pode imaginar. Alguém que separa a nossa vida entre antes e depois dele. O Senhor está nos chamando hoje para ir até as pessoas e proclamar aquilo que Ele fez na nossa vida. O Senhor quer sim tocar cada um de nós e nos transformar, e nos purificar, e nos fazer pessoas completamente limpas e restauradas, que possam ir de volta para a sociedade e falar do poder do Senhor. Mas para isso nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele é o Senhor da nossa vida em todos os âmbitos da nossa vida. Para que sejamos completamente transformados por Ele. Amém? Queria pedir você fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor que estende a tua mão para pessoas como nós, Senhor? Tão impuras, tão pecadoras, com tantos pecados, com tantas feridas na nossa vida. Mas o Senhor não olha para o nosso pecado, mas o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque o Senhor toca a nossa vida, porque o Senhor nos transforma, porque o Senhor nos purifica de todo pecado. Deus, quem seríamos nós se o Senhor não tivesse nos encontrado? Estaríamos fadados à morte, à solidão, à degeneração, a sermos corroídos pelas nossas iniquidades, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou. O Senhor deixou de lado toda a multidão e parou para tocar as nossas vidas, para nos transformar, para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos levar para perto do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que nos separava do Senhor, que era o nosso pecado, o Senhor levou na cruz sobre si. E o teu sangue nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje, Senhor, estamos sendo apresentados diante do Senhor santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Estamos assentados à destra do Senhor, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos de fato, mas o Senhor comprou isso para nós, nos levou com o Senhor. O Senhor é quem vai à nossa frente, como o primogênito daqueles que ressuscitam. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor conquistou para si, o Senhor nos deu também para nós.
Nós te louvamos, Senhor, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos santos e inculpáveis diante do Senhor, purificados pelo Senhor, pelo teu sangue na nossa vida. Ó Deus, obrigado porque toda enfermidade que tomava conta de nós, o Senhor levou sobre si. Muito obrigado, Senhor, porque podemos entrar com ousadia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem novos planos para nós, promessas para nossas vidas. Não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para o Senhor, para fazermos diferença no reino, para implantarmos o teu reino, para mostrarmos, Senhor, a luz do Senhor aonde quer que a gente ande. Muito obrigado porque estamos guardados debaixo das tuas asas, Senhor. Obrigado porque as tuas promessas são verdadeiras e fiéis, e o Senhor não volta atrás em nenhuma delas, mas temos em Jesus o sim e o amém para cada uma das tuas promessas para nossas vidas, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque como leprosos o Senhor nos tocou e nos purificou, como aqueles que eram banidos da tua presença, o Senhor nos trouxe para perto do Senhor. Nós te louvamos e clamamos para que o Senhor toque as nossas vidas, Senhor, e nos leve para mais perto do Senhor, para experimentar a tua graça e bondade, para experimentar o teu cuidado na nossa vida, Senhor. Queremos fazer diferença, queremos ser diferentes por causa do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia. No nome de Jesus é que nós oramos. Aleluia. Amém. Amém.